Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde, sou eu mesmo, 4h06, segunda-feira, 4 de março de 2025, 2024. Cá estamos nós com mais um Arena CBN e hoje bastante coisa pra gente falar, polêmica pouco é bobagem. Com Eliel Almeida. Isso, comigo mesmo. Vamos até às 5 da tarde porque tem assunto demais na pauta e claro que como tem assunto de arbitragem a gente gosta bastante, a pergunta do dia não poderia ser outra. Você, como árbitro de um jogo, o Candansan, você daria ou não pênalti do goleiro Rafael para cima do zagueiro Murilo do Palmeiras? Você daria pênalti do Piquerez para cima do Luciano? Eu, analisando todos os ângulos possíveis, como analisei aquele em cima do João Paulo, naquela famosa discussão, que tem ângulos, né? Analisando todos os ângulos possíveis, o árbitro acertou nas duas situações. Ele acerta, porque pensem vocês, se é o zagueiro que tá na área e tira a bola, e o atacante tira a bola e o zagueiro dá um pontapé no atacante, pênalti, não é? Se é o zagueiro foi disputar com o zagueiro tirou a bola, o goleiro deu um soco na cabeça dele, pênalti. E na situação do Luciano, tô muito mais com o Candansan, acho que o VAR quis contemporizar, chamou ele lá e ele bancou, ele falou, não foi pênalti, isso aqui é lance de jogo. Vide o que eu vi em Manchester City contra Manchester United, o possível pênalti do Piquerez para cima do Luciano não seria pênalti, mas nem aqui e nem em Hong Kong. Mas quero a opinião dos ouvintes. Boa tarde, Carlota, tudo bem? Tudo tranquilo, Eliel. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN. A arbitragem realmente polêmica, hoje até levantei. Mais correta. Levantei, eu sou partidário e a sua opinião, e na hora do almoço até levantei uma lebre aqui, polêmica por sinal, e entendo até Coelho, porque nós estamos na época da Páscoa. Também. Eu acho que o pênalti, né, a marcação do pênalti, a penalidade máxima, ela tem que ser uma falta de clamorosa. Verdade. Isso, não é qualquer empurrãozinho, não é qualquer coisa que você vai lá e dá o pênalti. Mas fora da área você daria falta no Luciano? Talvez até daria. No meio campo, ele talvez até daria, mas o pênalti não. Eu acho que ele já vem caindo a perna, realmente há o contato, isso é inegável, mas um contato insuficiente para o Luciano cair da maneira como caiu, ou uma eventual marcação de pênalti. Uma arbitragem complicada, sim. Eu acho que clássico você tem que colocar o Luiz Flávio, Klaus, ou o próprio Flávio Rodrigues de Souza, que são árbitros experientes e que têm o respeito dos jogadores e dos treinadores. O de ontem, muito menino ainda, muito juvenil, por isso um tumulto. Mas as marcações mais fortes, né, os lances mais polêmicos, no meu modo de entender, ele foi bem, tirando, claro, o lance do Richard Rios, que eu acho que ali o colombiano ex-Guarani merecia o cartão vermelho. Eu vou te dizer porque eu acho que o Richard merecia ser expulso, porque ele estava descompassado o jogo inteiro. Ele dá uma cotovelada no Luciano numa disputa no alto, ele deixa o braço sim no Luciano de propósito, e o Richard Rios, ele tem uma dosinha de Fagner. Ele tem uma dosinha de Fagner. Ele exagera, ele deixa o pé, numa outra disputa, não lembro contra quem, mas nesse mesmo jogo, na lateral, ele foi pra cima e ele poderia ter recolhido o pé, ele deixou o pé só pra ver se ia atingir o jogador adversário. O Richard Rios, ele tem uma dose de Fagner. A estreia, um dos primeiros momentos do Richard Rios com a camisa do Guarani, ainda não havia se transformado neste bom jogador, né, ainda não tinha ganhado espaço, ainda era um reserva, ele entra num derby contra a Ponte, aquele gol do Fecim. Ele pega e dá uma cotovelada e ele é expulso. Aí ele cumpre suspensão, aí ele volta num jogo na sequência contra o Londrina. Aí ele pega e dá outra cotovelada e ele é expulso.
Tanto é que a torcida do Guarani, no início da trajetória do Rios, não o final, que o final foi sensacional, mas o início, a torcida do Guarani pegava um pouco no pé do colombiano, porque ele gosta de um cotovelinho, né? Não, ele deu no Luciano. Ele deu. chega, A imagem mostrou claramente. Em algumas partidas ele entra acima do tom. Deixa eu chamar os outros pra conversa, pra não ficar um bate-papo Sim, assim, uma roda de tava conversa. quase indo embora, Só né? faltou a porque, gente né, chamar aquela... Vamos falar do Primavera. Mais Miguel uma Zé. coisa eu falo pra você. A arbitragem brasileira, ela erra tanto no VAR que o que é pra ela marcar, ela fica com medo de marcar. Essa que é a verdade. Boa tarde pra você, meu caro Antônio Lupo, tudo bem? Tudo bem, Eliel? Um abraço a você, aos ouvintes do Arena, né? Depois de 11 minutos fomos acionados. Pensei que... Você tá reclamando? Eu tô um pouco. Tá mesmo? Tem certeza? Tem Não, muita não, gente não. querendo sentar nessa cadeira. né? É melhor a gente deixar quieto, né? Vamos lá. O que tem que fazer mesmo? Ah, lembrei. Eu discordo do meu amigo Carlão, eu discordo de você. Na minha opinião, achei que foi pênalti, sim, em cima do Luciano. Que isso? No primeiro momento, com o jogo em andamento, eu achei que foi um lance normal. E eu tive a mesma opinião da árbitra que estava no VAR. Ela chamou o árbitro, houve um toque. E sim, houve um toque na perna do Luciano. Ah, mas tem que... Essa tese do Carlão, eu já... Aí assim, é porque ele é meu amigo, trabalha ao meu lado, eu gosto muito dele. Mas falta dentro e falta fora, pra mim é a mesma coisa. A única diferença é que dentro da área é pênalti e que fora é falta. Então, assim, pra mim foi pênalti e o Richard Rios tinha que ser expulso. O São Paulo foi vítima da arbitragem brasileira ontem no Morumbi. Tá parecendo Casares. Boa tarde pra você, Drama. Cabelo. Boa tarde, Eliel, Antônio Lu. Peraí, liga o microfone do Cabelo aí, gostou? Boa tarde. Aí, Opa. isso. Boa tarde, Boa tarde. Eliel, Lupe, Carlão, Chaibe, onde estiver toda a nossa audiência. Resumidamente, pra mim, eu não daria o pênalti no Luciano. Vai dormir. Não, eu vou dormir, mas não daria o pênalti. E o resto foi... Mas não teve só polêmica lá, não. E a arbitragem de Ribeirão Preto na sexta-feira também? Nossa. Um gol, Quanta Contra o Guarani, lambança. verdade, Quanta verdade. lambança. Então, a questão da arbitragem, ela é geral e arquibancada. É lambança na capital, é lambança no interior. Mas o que não tem lambança e segue eu sabia. bonitinho é o sarcófago. Hoje trazendo um jogo do Guarani para trazer os bons e ótimos momentos do futebol campineiro aqui no Arena CBN. Boa tarde, Fábio Scheibe. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Para mim, o sistema de discussão dos lances de arbitragem, para mim, eu acho que o árbitro errou a não expulsar o Richard Rios no lance do gol do São Paulo, mas acertou nos dois pênaltis, um dado, né, no Murilo e um não dado no Luciano, porque é o lance que ele já estava meio caindo, né? O Piquerez vai disputar a bola com ele. Se você ter uma ideia, no próprio lance, o Luciano cai e levanta já na hora, nem Exato. reclama na hora, Exato. depois que ele toma uma atitude de reclamar, como já é de praxe dele, né? O cara que mais reclama no futebol brasileiro, um dos caras. Mas eu acho que acabei achando que foi um lance normal de jogo, não daria pênalti também. Mas o mais curioso é que o árbitro estava bem na frente do Luciano e do Piquerez, na hora não viu nada e foi chamado depois pelo VAR. Entendi. Ô, Eliel, fora o futebol, hoje é um dia importante também. Eu sei que você é cinéfilo, né? Também gosta bastante em semana de Oscar. Hoje é comemorado 50 anos de um dos cartazes da televisão brasileira, né? 50 anos da Sessão da Tarde. Hoje, Que legal, hein? Na Rede Globo, 50 anos. Você que gosta bastante do cinema também. É um dia para você comemorar, pô. É um belo dia. Boa tarde, beleza. Eu vou comemorar que eu acho que tem uns 5 anos que eu não consigo assistir um filme da Sessão da Tarde. Mas já assisti muito quando era pequeno, né? Quem não se lembra? Lagoa Azul, Você sabe quais foram os dois filmes apresentados na estreia da Sessão da Tarde? Eu falo dois filmes porque antigamente eram dois filmes, um apresentado para a Praça de São Paulo e outro para o Rio de Janeiro. Qual? Você sabe quais foram? Manda aí. O Cabelo não sabe? Não sei, Chaibe. Para São Paulo, o filme 8,5 e para o Rio de Janeiro, Os Perigos de Paulina, viu? 50 anos, então, de um dos marcos da TV Legal. brasileira. 8,5 eu lembro bem. Lembra do 8,5? É aquele que é quase 9. Então, mais ou menos isso. O trailer dele foi lançado às 8h29, não foi? Que era 8,5. Manda aí, gente, mensagem sobre o Richard Rios, enfim, e sobre o que você quiser mandar também. Ó, já tem gente falando Lagoa Azul mexia com a cabeça dos adolescentes. Porque eu não lembro dessa, não, hein? Eu também acho. Gostava de Curtindo a Vida dele. As 7 caras do Dr. Lau. Essa não, você já assistiu ou não? Não. Não. Manda aí. Mas Qual, Curtindo a Vida já que é a homenagem também clássico.
dos 50 anos da Sessão da Tarde? Qual o filme da Isso. Sessão da Tarde que Boa. marcou a tua Sessão da Tarde? Pronto. Manda. Hoje, no dia 4 de março, Nossa, 20? de algum tempo atrás, a Ponte Doidão, Preta hein? esteve em campo. Não, o Guarani. Ah, o Guarani, mas a Ponte também, A é que você Ponte escolheu o Guarani. Hoje é Guarani. O Guarani pegava o nosso querido, Corinthians. grande, glorioso Corinthians. E no mesmo ano desse jogo, essa música aqui ó, foi lançada. Homenagem a ela que está no Big Brother, né? De Big Brother Vanessa Camargo tá no BBB, é homenagem pra ela, né? Gente que não foi tá expulso. acreditando. Ah, ela saiu, é verdade, ela foi expulsa. Aliás, que agressão, hein? Nossa. Chama o VAR, viu? Deu a mesma coisa do pênalti do Luciano no Piquerez. Chama o VAR, hein? Precisam respeitar a opinião dos pelo outros. amor de Deus. Eu tô respeitando, ué. Ah, mas não. eu só não concordo, porque aí seriam duas pessoas falando besteira. Deixa só você. Tá bom, então. Eu e a moça do VAR, né? Essa Grande música... sucesso de Kelly Kay, É né? Kelly Key? Ah, verdade. Aí, a Kelly Key que namorou por muitos anos o Tem gente que Latino. não tá acreditando que essa música tá tocando na arena. Um Mas casal tudo bem. que Quem não tá chama acreditando, Suzana, Tem né? gente que não tá acreditando. Ó, e deixa eu falar um Isso aí. negócio. Essa música, quem separou Pode falar. foi o William William Cabelo. Cabelo. Ah, Eu não tive participação alguma é um eterno no critério fã. da música do pode pôr na sarcófago minha de hoje. conta. Por isso que nós já estamos estudando reposições, né? E a concorrência é fortíssima. Não tenha dúvida. Já esteve aqui Parece trabalhando. de padaria, sabe? Gostou demais da cadeira, inclusive. Começa a dar volta no estúdio aqui das 4 até as 5. Ô, gente, vamos juntos com a Arena até às 5 da tarde. Manda o nome do filme que marcou sua sessão da tarde. Manda se foi pênalti ou não foi. Manda o ano do lançamento do sarcófago. Manda abraço pro Carlão Bugrino. Manda o que você quiser. Rapaz, aliás, tá repercutindo isso aí, hein? Manda aí, Tá 99186-9070. Vamos juntos até às 5 da tarde com o comando técnico do Nilson Belisário e também da grande Cláudia Arantes, que hoje está ajudando a gente aqui no stream. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac, equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. A Caoa Sherry traz para você mais uma ótima notícia. A família Tigo ganha seu mais jovem e impetuoso membro, o novo Tigo 7 Sport. O mesmo DNA tecnológico, a mesma imponência de estilo, a mesma aparência vistosa, alto e elegante, com uma nova e marcante diferença: sua disponibilidade por um preço sedutor. Venha conquistá-lo. Caoa Sherry. Saiba mais em caoasherry.com.br. Paz no trânsito começa por você. Difícil dizer o que é ser mulher. Uma experiência tão única que não cabe em nenhum adjetivo, mas abraça todos eles. Eu posso não ser nada do que esperam de mim, ou ser tudo ao mesmo tempo. Porque a beleza de ser indefinível é não ter que escolher quem eu sou, mas acolher todas as minhas possibilidades. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Homenagem CBN Campinas. Que tal encontrar os amigos no Gil depois do expediente para aquele tradicional chopp gelado, enquanto saboreia os melhores salgados e lanches da cidade?
Há 86 anos, o Giovanetti conecta diferentes pessoas e gerações que criam suas próprias tradições nas unidades. Siga giovanetti.campinas nas redes sociais e curta a saborosa experiência que é um patrimônio de Campinas. Giovanetti, renovando a tradição. Se beber, não dirija. Arena CBN. Quatro horas e 21 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Já tem ouvinte participando, hein? Mandando um alô, mandando mensagem por WhatsApp aqui. Eu gosto, hein? O jogo do Guarani com o Bota, a arbitragem ajudou o Guarani. Se ia voltar o pênalti, iriam voltar até ele acertar. O Ismael de Hortolândia mandou essa aqui, ó. O Regis também, né? Tá de família do Arena, o que falta na arbitragem é critério. O juiz, na sua súmula, justificou a não expulsão porque a jogada resultou em gol. Esse é o critério? É uma boa pergunta, hein? Outro aqui. O filme que marcou pra mim foi Um Príncipe em Nova York. Verdade. E recém foi feito 2, né? O Um Príncipe em Nova York 2. Com... tinha aquele ator do Stuart Little, né? O Príncipe em Nova York é com o... Wesley Snipes. Não é. É o Wesley Snipes. Dr. Dolittle. O filme que marcou a minha época foi na sessão da tarde foi Free Willy. Assisti 35 vezes. Paulinho Maradona. Nome de craque. Ed Murphy. Falei. Mas eu falei, Wesley Snipes. Não é? Nossa, um que eu gostava também era Meu Mestre, Minha Vida, com Morgan Freeman. E adaptaram, né? Muito. Minha Casa, Minha Vida. Meu Mestre, Minha Vida. Só São Paulino, esses VAR tá uma vergonha. Sou São Paulino. Prejudicou os dois lados, um juiz muito fraco para um clássico. Também acho que forçaram a mão com o Candansan aí, ó. O ouvinte falou filme O Menino da Porteira com o Sérgio Reis, mas esse é mais recente, hein? Esse é mais novo. Anderson de Hortolândia, boa tarde, meus amigos. O filme que marcou foi Lagoa Azul. Passava pelo menos uma vez na semana. Cara da sessão da tarde, né? A Fantástica Fábrica de Chocolate. Os Aventureiros do Bairro Proibido. Emanuel de Limeira. As Branquelas. As Branquelas é mais recente, né? Legal. O Guto mandou aqui. Faz uns 30 anos só. A situação da arbitragem é geral. Arquibancada, camarote. Que isso, gente? As Sete Caras do Dr. Lau de novo. Eu não sei que filme é este não, hein, gente? Boa tarde. Não vou opinar porque não vi o jogo, mas vou falar daquele zagueiro da Ponte Preta que lançou o atacante do Novo Horizontino que gerou o gol do adversário. Verdade, hein? Cara, se é pra tirar, tira com vontade, né? Nossa, tirou pra dentro da área e, pelo amor de Deus. Foi um lance cornetado. Foi um lance que eu vou ser sincero com vocês. Meio grotesco. Olha, a gente tá falando de arbitragem. Quem apitou o jogo do Guarani foi a Edna, né? A Edna. Cara, com todo respeito à Edna, a carreira em ascensão, apitou a final da Série A2, tem muita moral na Federação Paulista e com razão. Mas o momento técnico dela não é bom. O jogo comandado pela Edna não anda. É picotado, é faltinha atrás de faltinha, é cartão atrás de cartão. Toca o jogo, Edna. O jogo com você fica muito chato, é muito picuinha. Não rola, o jogo não rola. Era um verdadeiro imã de enguiço. Tá louco. Atrai uma confusão que. E muita faltinha, sabe? Muita faltinha. Mais picado. E a defesa dela é cartão. Cartão. Ah, meu Deus do céu. Por isso, o pessoal tem que assistir jogo do Klaus, Rafael Klaus, com erros e acertos, mas hoje é o melhor árbitro que tem. Toca o jogo, tem respeito dos jogadores. Tá louco. A Edna pica demais, o jogo fica muito chato com ela. Desabafou? Eu fiquei irritado sexta-feira, viu? Não, fica à vontade, Carlão. Tá louco. Vamos deixar mais um pouco, né, Lu? Deixa mais. Pode falar. Não, jogo picado é horroroso. Não toca o barco. Bora. Sabe quem ficou irritado também? Quem ficou? Fábio Scheibe. Também. Estava muito bufando. Bravo. Muito bravo. Tá louco, com razão. Por quê, Léo? Por conta da arbitragem da Edna, né? Foi chato mesmo. Viu? Aí, ó. Ela picotando, aquela chuva louco. caindo. Um cenário totalmente estranho lá em Ribeirão Preto, vazio, Santa Cruz, como que já acontece há muito tempo também. E o Guarani precisando, um jogo, defesa do Botafogo mal, o time inteiro do Botafogo mal, parecia pelada mesmo, e a Edna picotando, demorando muito para acertar nas decisões, chamou o VAR, depois voltou.
Eu não gostei também, não, da Edna. Eu tô com o Carlão nessa, viu? A Edna tem que ter uma reciclagem, como se fala no meio do futebol aí, né? João Antunes, pois é, né? Prejudicou o Bugre, fica até nervoso no ar. Quem falou? João Antunes. Isso faz parte, né? Mas isso mostra, né? Às vezes A pessoa se entrega por pouco, né? A gente vai. São pílulas, né? Que ele Acontece, né? Acontece, normal. Mas que arbitragem foi aquela? Lá, não para, né? Não para. Boa tarde, deem um suquinho de maracujá pra ele, por favor. Pode deixar, nós vamos dar. Pra quem? Pro Carlão, né? Pro Carlão, ele precisa. Ele tá nervoso. Aliás, estamos com a Edna na ponta da linha. Aliás, a Edna, nossa entrevistada, Edna, o Carlão chamou você de... Você tá picando o jogo. Picando o jogo. Elias Gomes tá dizendo aqui, A Lenda do Revólver Dourado. Não tô lembrado É um dele. filme? Não. Esse eu nunca vi, hein? Não lembro, não. Elias Gomes, de Campinas. Abraço, amigos. O filme é Um Príncipe em Nova York. De novo. Grande Wesley Snipes. Ed Murphy é que fez o Blade. Lembra disso. Faz uma salada, velho. Eliel, não vai falar da falha do Everton? Eu não vou falar. Mas um amigo nosso dessa bancada recebeu um áudio de uns 2 minutos. Porque aqui fui vilipendiado, nobre William Cabelo. Quando disse, lá atrás, quando ainda era considerado o maior goleiro, não é tudo isso. É limitado, tem dificuldade para sair do gol, chama gol e só toma gol. Falei várias vezes. O gol que ele tomou do São Paulo, me desculpa, mas foi uma vergonha. O Everton tomar um gol daquele não desviou em ninguém, Carlão. De frente. É frango. Não. É frango. Não. Frango. Mas aí, então vamos foi lá. do lado, um galetinho, eu concordo. Vamos fazer o seguinte. O goleiro lado que foi dele, convocado para a seleção brasileira, ao sair do gol, atinge a cabeça do jogador do Palmeiras. Aí tudo bem. Mas o Rafael não tem o know-how de que, do que o Everton chegou como se fosse um goleiraço. É isso que eu sempre falo. O Everton é um bom goleiro e o Rafael é ok. Eu nunca elogiei o Rafael, muito pelo contrário. O Everton eu sempre deixei claro, na minha visão, mediano. Se você tivesse que Sempre contratar um deixei goleiro pro Sertãozinho agora, e tem os dois na mesa, você Não tem contrata quem? orçamento. Aliás, Não, tem. Aliás, você Deu cuida ruim da na sua vida. Você cuida do seu time. Põe o segundo aí, o Nilson Belisário. Chegou um áudio interessante aqui do ouvinte e a gente coloca no ar agora. Ó. Tarde, Arena. Lá. Eu não tô acreditando que tem torcedor da Nega Véia querendo que facilite o jogo pro Santo André pra possivelmente prejudicar o rival nosso. Pelo amor de Deus, gente. Brigatti tem a obrigação de pôr o melhor em campo e com raça, e com força de vontade e principalmente com entrega. Jogar com entrega. Domingo que vem. Entrega é a palavra. Abraço. Danadinho. Entendeu, né? Ele é muito bom, né? Ele é muito bom. Ele é muito Tem bom. que ir com entrega. Entendeu? Foi bem. E ele fala raça, vontade, ou seja, Entrega. tem que ser uma entrega perfeita, né? O outro ouvinte aqui tá mandando que o Cássio também falhou, mas o Cássio nem jogou, O momento do gente. Everton é um momento ruim, complicado. É um momento, não, o gol ele que é ele bom toma é um goleiro. gol defensável. Tanto que a hora que a bola passa, ele, dava pra pegar, e aí ele fica dando soco no chão de novo. O Everton, infelizmente... Foram 2 erros no mesmo lance, né? A saída de bola no meio da defesa ali, uma coisa primária também, né? Bola Que no tava meio sendo pro com o Richard Rios. Um passe fortíssimo ainda, que o Rios não conseguiu pegar. Não, e quase que ele faz a lambança completa, né? Porque quase que ele faz o Richard Rios ser expulso e ainda tomou o gol. Exato. E, gente, Exato. um chute, desculpa, mas... Eu acho que Defensável, o momento defensável. dele é defensável. Eu sim. encaixaria aquela bola. O momento dele é um momento complicado, mas isso Mas não, aí, não- por isso que eu tenho que Bom dar goleiro. parabéns pros caras que não tem medo de comentar. Bom goleiro. Veloso, que eu tava acompanhando a transmissão, Ah, foi ele deu, goleiro é, do Palmeiras, é. falou bola defensável, o Everton falhou. Ponto. Ele falou, é triste ter que colocar isso aqui, porque eu já fui goleiro e eu sei a pressão que um goleiro sofre, mas o Everton falhou. Eu acho que existe uma perseguição. Tá sem confiança. Total. Vamos pro Repórter CBN e voltamos já. Repórter CBN.
Segunda-feira, 4 de março de 2024. O presidente Lula se reuniu hoje com o presidente do Banco Asiático de Investimento e Infraestrutura, Jin Lin-chun. O mandatário do órgão da Ásia afirmou que está pronto para investir em projetos de infraestrutura do Brasil, como estradas, ferrovias, aeroportos e portos. Lin-chun citou a importância de auxiliar o país a melhorar a ligação com o Oceano Pacífico. A medida poderia diminuir o tempo de exportação do agronegócio para a China, por exemplo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vai viajar para países da África para estimular vendas do segmento de agronegócios. O baixo número de exportações da área para nações como Nigéria, Egito e Etiópia desagradou o presidente Lula durante a última agenda oficial no continente. As informações são da colunista do jornal O Globo e comentarista da CBN, Bela Megali. As principais torcidas organizadas do Atlético Mineiro e do Cruzeiro foram novamente banidas dos estádios de todo o país por 2 anos. A determinação foi dada pelo Ministério Público de Minas Gerais após uma briga no último sábado em Belo Horizonte. O confronto deixou um torcedor morto e outros 3 feridos. A Polícia Civil investiga o caso. A União Europeia condenou a Apple a pagar uma multa de quase 2 bilhões de euros por impedir que empresas de streaming de música ofereçam aos usuários opções de pagamento fora da loja de aplicativos da companhia. A denúncia foi feita pelo Spotify, que também questiona as taxas de 30% cobradas pela empresa de tecnologia. A Apple acredita que a plataforma quer reescrever as regras da loja virtual. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33, boa segunda pra você, Mário Quintino. Estradas, por gentileza. Fala, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Dom Pedro. Tem obras à altura do quilômetro 117 em Valinhos e o nosso ouvinte diminui a velocidade, pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Então, atenção para você que vem a Campinas. E mais à frente, já na chegada para a rodovia Anhanguera, já com movimentação mais intensa aqui em Campinas. No sentido de Jacareí, por enquanto não tem ponto de parada, mas a movimentação já é maior à altura do Trevo de Souzas. E eu trago informações também da rodovia Anhanguera. Mais cedo nós comentamos sobre obras entre Sumaré e Campinas, na pista sentido São Paulo. Essas obras foram finalizadas, nosso ouvinte já consegue passar por ali, mas no sentido do interior tem trânsito intenso, atenção na região do Nova Aparecida e também do Nova Veneza. Rapidamente, Eliel, eu trago também uma informação da John Boy Dunlop em Campinas, porque segundo a INDEC, acontece um atendimento de uma ocorrência nas proximidades do Nova Esperança, para quem vai em direção do Campo Grande. Então, atenção, logo depois também do Satélite, tem uma interdição parcial no trecho, aí depois melhoram as condições. Eliel. Obrigado pelas informações, meu caro Mário. Você volta já no ponto final. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Opa, é hora do vôlei aqui na CBN, no Arena também tem hora do vôlei, a hora mais gostosa do esporte. E hoje tem o vôlei Renata em quadra para enfrentar o Joinville. O Joinville
pode, inclusive, garantir a classificação se conquistar uma vitória em cima do time campineiro. Campinas vem de derrota para o Cruzeiro por 3-0, resultado esse que jogou a equipe para fora da zona de classificação. Ou seja, vai ser um jogaço às 6h30 da noite em Joinville. Esse jogo acontece em Joinville e a equipe do Renata precisa da vitória. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no Trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 36 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Um monte de gente mandando mensagem, acabando com a raça do Lupe aqui, pela opinião dele. Não tem problema. Em relação ao pênalti. Foi pênalti. Que não foi pênalti. Foi pênalti. Mas tem pênalti que não é pênalti. O que me irrita nesse programa tem hora? Eu não que sei. Os participantes, ao invés de opinar com a razão, com aquilo que é visto pela imagem, os integrantes colocam o coração em primeiro lugar. Cara, tem que pôr, gente. Isso não dá certo. Os ouvintes Você pedem. entendeu na hora que falaram da Edna aí, né? Por que vocês não... Os ouvintes perguntam, por que vocês não falam um time que torce? Eu torço pro Santos Futebol Clube, Não, maior clube do mundo. Primavera de Indaiatuba. Tudo bem, mas aí o que acontece? Vocês, na maioria dos casos, colocam coração. E assim, com todo respeito, só não viu quem foi pênalti, quem não quis. Aquilo ali, vai ter um curso na CBF... Você tá chamando a gente de cego agora, não, é isso? Não dá pra brigar com a imagem? Não dá pra brigar com a imagem. Aquela imagem vai ser colocada em prática no curso do Vinícius Eutrópio, na CBF agora, pra ilustrar como um lance capital pode resumir uma partida de futebol. O São Paulo foi mais uma, hein? Mais uma vítima da arbitragem brasileira. O chororô do Casares, pelo amor de Deus, no vestiário... que não vai dar entrevista aqui. Quando ganha, ganha tudo. Ganhamos do... Não só do São Paulo, o Palmeiras também, sabe? Os grandes é uma hipocrisia. Coitado do São Paulo. Gente, pelo amor de Deus. Vamos falar baixinho. Pelo amor de Deus, digo eu. Vamos falar baixinho pra ninguém ouvir, mas Ituano e Santo André já caíram, né, amigos? Tá com cara. Mandou aqui o ouvinte. O canhão tá virado, isso aí. Sessão da tarde, Aventureiros do Bairro Proibido. Não conheço. Esse eu não assisti, mas o Cabelo foi no ano de lançamento desse filme fazer a resenha. Já tinha um coquezinho aqui. Já tinha tanto cabelo, mas já tinha um coque. Boa tarde, pessoal. Estou aqui no YouTube. Seu Zé. Tem alguém bravo aí só porque a Edna não fez o time dele ganhar. O ouvinte vai sentindo, né? O ouvinte vai sentindo, vai sentindo. Ela pica o jogo não corre, é muita faltinha, muito cartão. Principalmente quando alguém ia pro ataque vestido de verde, sabe, Lu? Aí aliás, tem uma para. Aliás, o gol do Guarani, não sei não, hein? Sei não. Nós somos jornalistas, não somos jornalistas, somos torcedores, somos só emoção. Rafael Lopes. Falando aqui. É o negócio do entrega ou não entrega? Não sei. Não vai ter como. Vocês deveriam virar juízes de futebol, seriam os melhores do mundo. Fernandes de Campinas. Menos o Lupe, né? Eu não aguento correr. Faria uma lambança. Se eu fosse juiz, eu seria do quadro da FIFA. O outro ouvinte aqui tá dizendo, eu tô com o Carlão. A Edna para muito jogo. Se continuar assim, vai cair de rendimento. Mandou aqui o ouvinte também não gostando muito da arbitragem da Edna. A Volta ao Mundo em 80 Dias, meu filme preferido. Mazzaropi, mandou outro aqui. Mazzaropi, o Carlão também foi no lançamento. Legal. O corintiano, né? Corintiano. Mas não passa, sessão da tarde não passava. O Máscara, o André de Campinas mandou Máscara. Aquele outro, Caçadores de Aventura, com o Patrick Swayze, que ele era ladrão de banco. Patrick Swayze. Falando em ladrão de banco... Eles se fantasiavam de presidentes dos Estados Unidos, né? Falando em ladrão de muito banco, bom. depois eu tenho uma piada que cabe aqui. Essa cabe, não tem nenhum tipo de besteira. Se você me autorizar, eu conto fora do ar. A maior besteira você já contou no ar mesmo? Qual foi? Foi pênalti. Iranildo Guerra de Campinas, o grande dragão branco. Esse foi com
O grande Dragão Branco foi com aquele Van o Damme. Steven Seagal, não foi? O Steven Seagal que fez? Acho que Van foi. Damme, não foi? Van Não, Damme? Não lembro, Van Damme não fez lembro. o outro. É. O grande Dragão Branco. Não, acho que foi com o Steven Seagal. Eu acho que é. Ô, Eliel. Oi. Que susto. Não, depois que eu tiver um tempinho, eu queria falar uma coisa muito importante. Então quando eu Sério conseguir um também. tempinho, eu te aviso aí. Pode deixar. Por favor. Para quem falou que o VAR ia acabar com as polêmicas, também, hein? O ouvinte quer que coloque o áudio dele. Ouve o áudio dele aí, Lu, pra ver se a gente coloca ou não o áudio dele. Enquanto isso, tem ouvinte mandando áudio também, Nilson Belisário. Vamos ouvir. Vai! Do Arena, CBN, tudo bem com vocês? Tudo bom, ouvinte? É o seguinte, Ah, quem não preço da viu égua é o 120. pênalti do Piquerez no Luciano ah, e viu o pênalti do Rafael no zagueiro do Palmeiras, ah. não estava assistindo o jogo do Ei. São Paulo com o Palmeiras. Sinto muito em dizer, estava mordeu, assistindo hein? qualquer outro jogo. Que isso? Tá? O Piquerez fez pênalti sim. Não, Aquilo foi pênalti. não foi. Do Rafael não foi pênalti, foi uma dividida de bola normal. Ah, mas o goleiro pode dar um soco Tá. na cabeça do outro, A então. bola do Piquerez junto com o Luciano estava em posse da bola, o Não Piquerez tava, não. até fez com que a perna dele se dobrasse. Tá bom. Outro ponto. Não, o já foi Richard demais. Rios é um cavalo. Não, aí tá, aí ofendeu. louco, Aí aí não. Vai devagar. Esse Tá vendo? vestiu a camisa. Os ouvintes perdem a compostura. É Mas difícil. o Rafael, ele vai na cabeça. Ele errou, ó. primeiro, né? Mas, Errou o Carlão, time. partindo do princípio óbvio. Qual é o princípio óbvio? Tá o atacante e o defensor dentro da área. O atacante dá um toque, o defensor dá um chute na canela dele. Não é pênalti, Carlão? O Cabelo, não é pênalti? Por que com o goleiro não vai ser? O goleiro foi disputar a bola no alto. O zagueirão foi lá e tirou a bola. Ele dá um soco na cabeça do cara, não é nada? Sim. Vou dar outro detalhe pra vocês aqui. Quando o atacante vai fazer aquela jogada de bicicleta, que vem o zagueiro Sim, e sim. tira a bola com a cabeça e o atacante, pum, com a bicicleta na cabeça do atacante do zagueiro. Não é falta? Não é cartão amarelo? O lance que o Zé Rafael Ué? tomou cartão, que ele foi dar uma chaleira, pegou no rosto do Não Arboleda. é falta? Por quê? O que o Tomou Arboleda cartão. fez, Carlão? Foi a mesma situação. Tirou a bola. Foi Ué, a mesma situação. pô, eu acho que essa é a dificuldade dos ouvintes, mas eles vão entendendo, a gente vai se entendendo, enfim. 4 horas e 53 minutos, eu quero que você fale pra mim o jogo modorrento. Essa é a palavra, hein? De Guarani e Botafogo, hein, Cabelo? Nossa, horrível, hein? Nossa senhora. Que tava boa mesmo, só a transmissão. A gente começou a falar, obrigado, você é muito puxa-saco. Não. A gente começou a falar durante a transmissão, porque não tinha assunto, a ideia de reduzir o Campeonato Paulista de 16 para 12 times. Acho que tá chegando a hora, hein, gente? Será? Porque tem cada jogo aí, Botafogo e Guarani, pelo amor de Deus, hein, gente? Eu vou mais nesse viés aí, mudar o regulamento. Mas não tem vai mudar. data, Cabelo, não tem data. É, mas não sei, Léo. tem Tinha data. que descobrir alguma fórmula aí, alguma... Mas o jogo horrível, o Guarani conseguiu um empate. Eu achava que o Guarani faturaria 3 pontos, o que não ocorreu. E o Guarani agora joga a vida contra o Bragantino. Acredito que o Guarani não vai cair. Mas, olha... Eu acho que Santo André e Ituano Santo já André e foram. Ituano, o Guarani precisa repensar muita coisa para a Série B do Brasileiro. E, enfim, a gente Você vai... tocou num ponto, Cabelo, importantíssimo. Aconteça o que acontecer, né? A gente espera que o Guarani... Haja o que houver. Haja o que hajar, né? Como o velho filósofo já dizia. E pra Ponte também serve o recado. A gente não tá aqui, que nem outro dia, o cara me deu, todo um monte de gente me deu bronco. Que você tá cornetando a Ponte porque ela ganha. Pô, ela ganhou do Corinthians, tá? Ok, ganhou do Corinthians. O Guarani não vai cair e tal. Agora, gente, estamos aqui perto de começar uma Série B de Campeonato Brasileiro. A dona Ponte Preta, ela não tem força pra ganhar em casa. Não. Se ela não ganhar em casa na Série B, ela não vai conquistar os objetivos dela. E o Guarani, por incrível que pareça, tá pior que a Ponte. O Guarani não ganha fora, não ganha em casa e outra. O time tá sem espírito nenhum. Acredito que a Ponte passa de fase, pega lá o Palmeiras pra fazer um jogo, tentar dificultar a vida do Verdão, ok. O Guarani não vai cair, mas pra Série B, Ponte Preta e Guarani precisam de um banho de loja porque não tá legal, hein? Não tá, principalmente o seu Guarani. O Guarani tá ruim. Pegam no pé. O Guarani não cai justamente pelos outros, né? Tá louco. Tem a parada de Não, Messina e vai contra ser a São maior... Paulo aqui em Itu. E vai ser a maior escapada da história do Paulistão com 7 pontos, Se a gente. Ponte tiver... A Ponte fez 9, né, Lupe? 9, 10 pontos. Caiu, né? Em Foi. 2022. Esse ano, talvez com 7 pontos, vai escapar. É, porque o Santo André não vai perder o jogo. Não vai ganhar o jogo. Também acho que não. E mesmo que ganhe, um pontinho salva o Guarani, né?
se ele empatar? É que precisa ver que Bragantino vem aqui, né? Precisa ganhar. Que Bragantino vem. Ah, mas É o o time time B titular. do Bragantino... O reserva tá melhor que o titular ultimamente. Oi, Lupe. O time B do Bragantino ganhou Ganhou do do Santos. Santos, Com não o é? gol do Sacha, né? A lei do ex. Então. Mas o empate eu não livro o Guarani, não. Se o Santo André vencer? Não, é isso. Se o Santo André vencer, ele passa o Guarani. Esse Ó, domingo. o Guarani empatando vai a 8. O Santo André ganhando vai a 8 O jogo também. do Santo André é onde? Só que o Santo André tem... Santo André, no Daniel. Bruno José Daniel. Só que aí o Santo André vai pra uma vitória. E aí nós vamos pro saldo. O saldo do Guarani é bem melhor. Bem melhor? Então, deixa eu ver, peraí. Vê aí. O Guarani Menos tem cinco, menos 5, Guarani. menos 10. Só que tem o jogo do Ituano, né? Se o Ituano Mas ganhar... infelizmente eu acho que o Ituano... O do Ituano é pior ainda, porque o São Paulo vem pra ganhar. Lamento, gosto do Ituano, mas... Também faz tempo que tá flertando, Tá né? batendo, né, na Série B trave, já né? foi um aviso, o Paulistão não se emendou. Vamos- Precisa o Fábio Scheibe William. tomar as rédeas lá. Pois não, Chaive. Sim. Não, tirando um pouco o futebol também, a gente sempre bate na tecla, né? Aconteceu isso no final de semana, um episódio lamentável, né? A gente sempre bate na tecla de volta das torcidas, né? No campo, torcida única não dá, não sei o quê. Mas a primeira oportunidade, os imbecis dos torcedores fazem uma algazarra total, né? No último sábado teve Oeste e Ferroviária aí no Brinco de Ouro da Princesa, né? O Oeste pediu para mudar o mano de campo. E antes da partida rolou uma confusão entre integrantes da Ponte Preta, que, segundo informações, são aliadas da torcida da Ferroviária, contra a torcida organizada do Guarani também, que não tinha nada a ver com o jogo. Estava lá por ser na casa do Guarani ali, marcaram uma confusão, quebrou o pau na Princesa do Oeste. Mais uma vez, cenas lamentáveis, e parece que isso nunca vai terminar, né? Essas brigas entre torcidas, a gente que bate tanto na tecla do saudosismo, de ter duas torcidas nos clássicos, parece que não está tão perto disso, não. Viu? Acho que Cenas teve. ridículas. Acho que teve briga também em Curitiba, né? Em todo lugar, Rio de Janeiro. Curitiba. Morreu um em Não, BH. Curitiba teve Minas entre São Gerais Paulo e morreu Palmeiras. um, né? Olha, ó, já vou até... É brincadeira. Já vou antecipar aqui, viu? Já vou antecipar. Pode escrever aí, Esquece. torcida única em BH, daqui a pouco vai ter torcida única no Rio de Janeiro, e assim caminha a Não. humanidade. BH já teve, né? Inclusive eu fui no jogo lá na Arena da RMRV, Atlético e Cruzeiro, é torcedor do Atlético. E você foi de qual lado? De torcida, só pra eu entender, porque seu time tá em São Paulo. Eu não entendi. Não, eu fui para conhecer a Arena MRV, porque eu estava lá em Belo Horizonte no entendi. final de semana também, curti Mandaram bastante. você cantar o hino foi lá muito também ou legal. não? Entendi. Não. Só pra saber. 4h48. De manhã, no CBN Esportes vem com uma empresa, É. no Arena vem com outra, tá ganhando bem o Fábio Scheibe Mas tá, né? patrocínio. Patrocinador do material esportivo do Scheibe tá igual o Palmeiras. Vocês viram quantas empresas querem ser o novo material esportivo do Palmeiras? Não vi. 13. 13? Mas existem isso? 13 empresas? Existem, cara. Mas Nunca vi. não, é Tá que na você, crista da onda, você tá verdade. acostumado só com capa, a Nike, Adidas. Super bola. Só acostumado com essa, mas existem muitas Fala empresas. Fera. Firula. Puma. Pirula Ó, 93. a Quixute, por exemplo, quer patrocinar. A Conga também. São empresas interessadas. Sim. né? Mas eu acho que a Puma vai ter trabalho para renovar com o Palmeiras. hein? E cá entre nós, essa camisa com detalhe dourado que jogou ontem contra o São Paulo, não ornou, não. A outra branca ornou. E tem empresas que, assim, não são tão conhecidas Mas no fora Brasil, são, mas fora são muito fortes. Por exemplo, quem tá voltando agora com força? A própria Diadora na Ponte. Verdade. A New Balance no São Paulo. Balance. E no Bragantino. Ou seja, existem grandes marcas. Já A falamos Rebook deu uma 13 aqui. saída. Você quer mais 13, Chaibe? Ou tá bom? A Rebook deu uma Tinha a saída. Delebra também, a Delebra acabou, né? A Delebra fez fazer Bragantino, Nossa, Guarani. Vestiu o Guarani, maravilhoso. 94. Vestiu o Guarani. muito Eu bem. tenho uma dessa aí, de 94. Ganhei. A Delebra até o Primavera. Rapaz, aí... Eu tenho a camisa do Não, mas eu Primavera. tenho do Guarani, tenho da Ponte. Ah, tenho- tem. Você sabe sim. que meu pai, quando eu ficava de recuperação, eu tentava justificar o porquê, aí ele falou assim, você tá se complicando sozinho. Ah, Carlão. Você viu? Eu tenho uma dessa do Guarani. eu tenho, mas eu tenho da Carlão. Ponte também. Que cor de camisa que você tá hoje aqui no programa? Verde. É, sempre, né? Avante, Bugre! A do Zon. Aliás, a audiência do nosso programa tá ótima. Tá viu? ótima. Porque ontem eu fui recepcionado de uma maneira... Mas também não sei por que você foi no estádio do rival do time que você torce, mas tudo bem. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Arena CBN.
Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005 munkmac.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Quatro horas e 52 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Agora eu vou falar a verdade pra vocês. Fala a verdade pra gente. Se deu um certo sono o jogo do Guarani contra o Botafogo, o jogo da Ponte com o Novo Horizontino segue a mesma tônica. A Ponte não consegue vencer um time vestido de amarelo e preto do outro lado da tabela lá do campo. O Novo Horizontino é o novo São Caetano. Não dá pra pôr. A Ponte não consegue, velho. A Ponte em casa não é só o Novo Horizontino, não. É Mirassol, é São Bernardo, é Ituano. Então, falou de amarelo e preto. Não, a Ponte é preocupante. O nível ofensivo da Ponte para a Série B do Campeonato Brasileiro é preocupante, porque a Ponte, quando ela tem que protagonizar, ela não consegue. Mas ontem aconteceu algo interessante, porque assim, o menino Gé, a revelação do Campeonato Paulista, um dos grandes nomes desse Campeonato Paulista, ele foi muito mal. Fora de sintonia. E já tem ali sondagens, Santos, Vitória, Inter. Se o cara não tem uma cabeça boa, um respaldo ali pra... Ó, Gé, deixa que a gente cuida disso, vai lá no campo e faz aquilo que você tem que fazer. Porque o Gabriel Novaes, que entrou, que tem um histórico muito ruim quando o assunto é lesão. E ontem saiu passando mal, não teve nenhuma lesão. É preocupante, porque assim, se não chegar nenhuma proposta, se o Gé não for embora, ele vai ficar. Só que como é que vai ficar a cabeça dele na Ponte Preta na Série B? Pô, será que... Pô, por que eu não fui embora? Por que o Santos me contratou? Pode perder o foco, né? Pode perder o foco. Então, assim, precisa a Ponte ter um cuidado, conversar com o Gé, conversar com os representantes do Gé, pra falar assim, ó, calma, faz o que você tem que fazer dentro de campo, porque o Gabriel Novaes jogou 25 minutos ontem, já pede passagem para ser o titular. Com certeza, com certeza. É um assunto para Ponte Preta, mais jogador, uma preocupação, né, para Ponte Preta. O Gabriel Novaes, pena que ele não consegue ter sequência fisicamente ainda, né? Requer aí um pouco mais de cuidado, mas é um jogador que na ponta dos cascos tem nível pra ser titular. Muito interessante. Bom jogador. Muito interessante. Quem? O Gabriel Novaes. Não é cantor, esse moço aí? Tem nome de cantor também, mas jogando também é bom. Jogando, ele joga como música. Ele joga por música. É isso, hein? Bom, o Primaverinha ganhou, né, Cabelo? O Primavera goleou o Monte Azul, não tomou conhecimento do Monte Azul. O Monte Azul é o penúltimo. O Monte Azul tomou conhecimento dele mesmo. Aliás, a gente falou um negócio pra vocês. Primavera, e, aliás, contra os incrédulos de plantão, o Cabelo esteve em loco lá e não é o Cabelo não é o pé frio. Você sabe que eu fiz... Você sabe da verso história? E prosa aí pela oposição. Pagou a aposta já? Não, mas isso é uma coisa, é uma coisa. Não, só pra saber. O passado é passado, o presente... Não, só tô querendo saber. Não, você sabe, Cabelo, que... Eliel sabe, já contei essa história aqui, que Monte Azul Paulista foi o único lugar que eu tentei participar de uma peneira pra ser jogador, não consegui. Não logrou isso. Você sabia por quê ou não? Não. Meus avós moravam em Bebedouro, né? E aí passava férias lá. E aí o que aconteceu? Eu vi lá na Gazeta de Bebedouro, o jornal da cidade, tinha lá peneira no Monte Azul. Aquela época que tava na Série A, Paulistão. Monte Azul, é. Monte Azul, deu do Corinthians. Deu do Corinthians lá em Ribeirão Preto, né? Jogou lá no Santa Cruz.
E aí o que acontece? Aí eu peguei e falei assim pro meu avô, eu acho que posso ir lá tentar? Ele falou, pode, mas eu não posso te levar. Eu falei, beleza. Aí eu não sabia como é que funcionava, só tava o anúncio lá. E aí eu falei, bom, peneira deve ser um teste, né? Teste no Monte Azul. Eu fui de sapato, calça jeans e camisa polo. É uma entrevista de emprego, afinal, é um né? teste, né? É um teste. Chegando lá, eu fui até o estádio Patrício Tacílio Arroio. E vi que eu era o único com traje diferente. Entreguei meu que tava lá, levaram documento, entreguei o documento pro dono da peneira. Ele falou assim, mas cadê a roupa de jogar? Eu falei, mas que roupa de jogar? Ele falou, mas você tem que vir de short, meio. Eu falei, não, mas tava lá que era um teste. Teste na escola a gente faz no papel. Eu falei, não, meu amigo, aqui é teste pra saber se você joga ou não. Pode ir embora. Aí aquilo me deixou triste, eu fui embora, nunca mais fiz peneira. Ele ganhou um não sem entrar em campo. Sem entrar em campo. Mas eu era o mais bonito da turma. Mas eu tava na estica, eu tava de calça social. A beca impecável. Camisa polo, e foi uma das poucas vezes que eu usei cinto na vida e sapato. E polo de bolso ainda. Polo de bolso. E era do meu primo, porque eu tava passando férias, não tinha, né? Então, Mas, assim, ó, eu tenho muita tristeza em Monte pena. Azul. Aliás, Monte Azul tá com a vida complicada, porque pega agora o Capivariano, quarta-feira. Monte Azul já caiu. Monte Azul e Comercial já estão rebaixados. Horrível, Gente, o comercial pra ficar ruim tem que melhorar uns 5%. Em 10 minutos de jogo tava 3-0 pro 15 e o 15 só não fez uns 20-0 porque tirou o pé. Com certeza. Porque tirou o pé. Tirou o Porque pé. o time do Comercial é péssimo. Uma pena. É um time tão tradicional. Vai cair sem ter vencido nenhum jogo, velho. Mais de um ano que o Comercial Não vence um jogo. ganha. O 15 de Piracicaba encontrou um domingo muito tranquilo em Ribeirão Preto Muito, neste fim de semana. Muito, foi lá. 4h57, vamos abrir o grande jogo do dia 4 de fevereiro de algum tempo atrás, abrindo o sarcófago. Fevereiro não, março. É março, obrigado, Charles. Bom, fala um aí. Eu vou falando do Guarani. Fausto. É o Fausto que jogou no Lilense. Jogou no União São João de Araras. Não é o Fausto atacante, não. Você para. E é o volante. Você se empolga. Você se empolga, Esse tem um nome de Por isso filme que a gente já não com ganha a mais data nada. desse jogo. O nome do filme, 2001, Odisseia no Espaço. Eu vou por essa música que foi tema de Big Brother. Big Brother. É 2001. 2001. Mas fica à vontade, Chay, quer pôr no mesmo... Vamos nós três juntos, vai? Pra ganhar, né? Vamos celebrar. Pra celebrar 2001. Tambarilove. Eu me complico. Faz pra ele que ele não viu, Chay. Faz, ó, pra quem tá no YouTube, olha lá. Tambarilove. Pra quem tá no YouTube, a reportagem do jogo, pra quem tá no rádio, o áudio. Depois da bicicleta de Everton, Pereira fez o primeiro gol dele pelo Corinthians. No segundo tempo, o ex-técnico de Otacílio abandonou o esquema 3-5-2. Tirou um zagueiro e pôs um meia ofensivo. Ao contrário de Luxemburgo, que tirou o atacante Gil para botar um volante, Galo. Paulo Nunes também entrou. Após as alterações, só uma torcida pôde comemorar, a do Guarani. Na bobeira da zaga corintiana, Zé Carlos, ex-Botafogo, fez o primeiro gol dele pelo Bugre. Com coreografia e tudo. A defesa do Timão parou. Marcinho recebeu e com tranquilidade virou o jogo. 2-1. Jogaço, Essa época aí do coletinho amarelo da federação, lembra? Tinha um negócio Passou, né? Passou. Tinha que passar, né? Era uma campanha. Tava sentindo falta, cabelo, mas passou, né? Passou. Aconteceu. Vamos lá. Vamos lá. Quer saber se teve ganhador? Não, vai pra ficha técnica porque você se complicou sozinho. Da próxima, eu vou começar a chamar ele, viu? Você acaba causando confusão na cabeça do cabelo. Guarani 2, Corinthians 1. Guarani de Edervan, Hernani, do Dracene, Glauber, depois Lindomar, Luciano Baiano, André Gomes, Martinez, Fumagalli, Jorge Baiano. Luiz, Marcinho, depois Fausto, Zé Carlos, Tércio Carlos, Alberto Silva. Corinthians de Maurício, Otacílio, João Carlos, Chay, de André Luiz. Emerson Pereira, depois Luciano, Marcos Sena, Ricardinho, Marcelo Carioca, Everton, depois Paulo Nunes e Gil, depois Galo, técnico, fechou, Esse Vanderlei Luxemburgo. é o Gil da Esfirra, né? O lado do Juventus, não foi? É o Gil da Esfirra, não é? Do Cruzeiro. Não, mas Vale tudo, não pode nada. Vale tudo. Vale tudo. Aí, não, tá bom. Mas paramos por aqui. Mas paramos por aqui. É, melhor. Ai. Tem vôlei hoje, Lupe? Tem vôlei, 6h30. Vôlei Campinas e? Vôlei Renata contra Joinville. Joinville é aqui em Campinas? Cara, o jogo, assim, rapidinho.
A gente transmitiu o jogo contra o Cruzeiro. Nossa, mano. Que máquina que é o time do Cruzeiro. Não, o Wallace. Não. Que máquina é o Wallace. O cubano também joga. O Pio saiu de lá, né? Ele sabe o nome, eu esqueci o nome do cubano. Cara, joga demais, velho. Não, demais. o Eu Wallace. posso contar piada rápida? É curta. Manda. É curta. Teve um. Bora. Nossa, cidade pequena teve um assalto no banco. Roubaram o banco na Roubaram o banco. E tava cheio, né? Quinto dia útil, o pessoal recebendo benefício e tudo mais. Eles fizeram todos de refém. Nós vamos matar todo mundo. E aí, faz uma fila. Aí fizeram a fila. A primeira, uma senhorinha. Aí o bandido, o ladrão, falou assim: como é que é seu nome? Ela, ai, não me mata. Como é que é seu nome? Falou: Margarida. Aí o cara, ô louco. Como é que. Não. Margarida é o nome da minha mãe. Como é que eu vou matar uma senhora que tem o nome da minha mãe? Não, senhora, pode ir embora. O segundo era um bêbado. Ele tava só observando assim. Aí o cara falou assim: como é que você chama, rapaz? Ele falou assim: o meu nome é Sidney, mas o pessoal lá em casa me chama de Margarida. Vambora, Margarida. Valeu. Vambora, vai, 5-1. Vem chegando aí o ponto final. Essa foi boa, né? A gente tem que... Não foi, velho. Foi boa. Desculpa. Não foi. Carlão gostou? Gostei. A gente tem... O Carlão é corporativista. Bugrino feliz. É assim. 5-1. Tchau. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br